Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como vocês podem estudar anatomia com referências fotográficas, que foi o jeito que eu estudei e que deu mais certo para mim, já que eu nem sempre tinha um modelo para me auxiliar. E para esse vídeo ficar bem completinho, primeiro eu vou mostrar para vocês como funciona toda a estrutura do corpo e depois a gente vai ver como aplica essa estrutura nas referências fotográficas, assim vocês não vão se perder. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente vai começar a estudar anatomia é que a forma é a base de tudo. É a partir da forma que a gente desconstrói e cria. Então, toda vez que a gente for imaginar um corpo humano, a gente vai imaginar com formas mais simples possíveis. Ovais, quadrados, retângulos, círculos e por aí vai. Existem diversas formas da gente poder imaginar essas formas geométricas, porque cada um pensa de um jeito. Então você pode imaginar a forma geométrica que você quiser e que você se sentir mais confortável para criar o desenho. Por exemplo, no meu caso, eu prefiro usar formas bidimensionais bem simples, e quando eu posso evitar de usar forma, eu uso apenas a linha, que é o caso dos braços e das pernas, que eu uso apenas linhas para representar esse segmento. A simplificação vai ser a primeira etapa de qualquer desenho de observação, seja a partir de referência fotográfica ou referência viva, modelo vivo, porque enquanto a gente simplifica uma forma, o nosso cérebro está associando aquela imagem que ele está vendo com coisas conhecidas, coisas que ele já sabe como funciona, e assim o desenho fica muito mais fácil de ser realizado. E ao longo do processo você pode ir colocando formas cada vez mais complexas para deixar o desenho bem incrementado. Agora vamos entender o corpo por partes e vamos começar pela cabeça. A forma básica da cabeça de qualquer ser humano é um oval tipo ovo de galinha. E eu não sei se você já se perguntou por que normalmente a gente usa um oval para representar a cabeça. E não é por causa do formato da cabeça, eu te juro. Na verdade, o oval está relacionado com a estrutura da cabeça. E quando eu digo estrutura, eu digo parte esquelética. E na simplificação básica de qualquer desenho de anatomia, a estrutura sempre vai prevalecer, então a gente sempre vai tentar colocar no papel a estrutura, ou seja, a parte esquelética do corpo. É por isso que esses bonequinhos de palito que o pessoal fala, parecem tanto com uma caveirinha. E quando eu falo para vocês que estudar osteologia e musculatura é importante para aprender anatomia, é justamente porque esses conhecimentos estão relacionados com o processo de criação de um corpo em movimento. Então, sério, não ignorem essa parte do estudo da anatomia, é muito, muito importante. E a cabeça é basicamente isso, um oval com um palitinho na ponta ou com um cilindro que vai representar o pescoço. Agora a gente vai para a segunda parte, que é o tronco. O tronco ele pode ser uma das partes mais cheias de informação dentro do estudo da anatomia, porque dentro do tronco a gente vai ter o peito, o abdômen e a parte ilíaca, a parte de baixo ali. O quadril, basicamente. E isso tudo vai tomar o espaço de 3 cabeças de informação, então tem bastante informação nessa parte. E qual que é a melhor forma de entender? Simplificando. Então, para essa parte a gente pode começar com uma cruz. Essa parte vertical basicamente vai representar a coluna vertebral, e essa linhazinha horizontal é o que vai representar a linha dos ombros, tá? Um ombro de ombro a ombro. Embaixo a gente vai fazer outro oval. Esse oval ele vai representar basicamente a caixa torácica, a parte das costelas ali, tá? E embaixo a gente pode fazer essa forma aí que parece a calcinha da Barbie. E para representar o corpo de perfil, a gente tem que entender que a coluna vertebral não é uma linha reta de uma vez, Ela só fica reta quando está de frente, mas quando a gente vê de perfil, ela é como se fosse um S, é uma linha bem sinuosa. E como eu disse para vocês, o corpo ele é baseado na estrutura corporal, que é a parte óssea, então é basicamente isso. Se você não gostar muito da ideia de entender o corpo a partir dos ossos, você pode imaginar formas tridimensionais, que também ajuda pra caramba. Então você pode imaginar como se a caixa torácica fosse realmente uma caixa, numa forma de cubo mesmo. E a região do quadril também você pode imaginar como se fosse um cubo, já que o corpo é uma forma tridimensional, então assim fica também mais fácil de você ver as 3 dimensões do corpo. Para usar essas formas tridimensionais é necessário ter um pouco de conhecimento sobre perspectiva, mas não é tão difícil quanto vocês imaginam. Perspectiva é algo super simples. E a partir disso você também consegue criar o corpo em diversas posições que você quiser. E é muito simples também.
E por fim, a gente tem os braços e as pernas, que na minha opinião são as partes mais simples do corpo, porque elas são basicamente segmentos de linhas que podem ser preenchidos com cilindros. Porque se a gente pegar a estrutura óssea e tentar simplificar, basicamente vão ficar dois segmentos de linhas divididos por uma articulação que pode ser representada por uma bolinha. E o resto pode ser preenchido por cilindros que vão fazer toda a parte muscular e a parte de gordura. Ou então algumas, como se fossem formatos de coxinhas assim, sabe? Quando a perna é mais gordinha. E é isso, tá tudo bem. O segredo do desenho é simplificar. Se você simplificar o máximo que você conseguir, o desenho se torna simples. Agora, se você quiser ficar dificultando tudo, colocando umas formas difíceis, aí o desenho fica difícil. Realmente é impossível de você sair daquilo. E o legal de você trabalhar com esses cilindros é que você consegue colocar o braço e a perna em várias perspectivas diferentes, já que colocar o cilindro em perspectiva é muito, muito simples. Para explicar o estudo da perspectiva a partir de referências fotográficas, eu vou usar essas duas fotos que estão aparecendo aí para vocês na tela. E como o YouTube fica me barrando quando eu coloco as fotos impressas aqui, eu decidi fazer o desenho primeiro para depois mostrar para vocês como é que funciona. Então, eu vou colocar um papel vegetal aí em cima dos desenhos para mostrar para vocês, basicamente, simular para vocês, basicamente, o que tá passando na minha cabeça. Então, basicamente, tudo que eu fizer em cima do papel vegetal é referente ao que eu estou imaginando, ok? E isso precisa ficar bem claro porque o desenho começa na imaginação. Então, quando a gente bate o olho em qualquer referência que seja, o objetivo é captar as coisas mais simples, as formas mais simples. E a partir dessas formas, criar a estrutura do desenho. Então, a partir da pose que você está vendo, você vai criar uma certa estrutura para aquele desenho, para aquela referência. Então, bateu o olho numa referência, começa a imaginar a estrutura. Como que ficaria a estrutura? Como que eu faria esse bonequinho de palito para representar esse corpo nessa posição? É isso que você tem que pensar, assim. Em primeiro momento, pensa nisso. Lembrando que o papel vegetal representa tudo que está passando na minha cabeça, tá? Essa ideia da simplificação da estrutura do corpo na posição que aquele modelo tá, vai valer para qualquer posição, não importa a posição, esteja sentado, de pé, deitado, não importa, vai valer para qualquer pose. E aí depois que você tiver criado essa estrutura esquelética, você vai criar mais uma estrutura, que vai ser basicamente o que vai representar a estrutura muscular e da gordura, do acúmulo de gordura. Você pode ir usando limpa-tipos para suavizar cada parte, né, cada etapa do desenho. E para corpos mais gordinhos é legal você usar formas mais arredondadas, formas mais ovoides, mais circulares e por aí vai. Então aqui eu vou tirar o papel vegetal para vocês conseguirem ver exatamente o que fica, né, dessa imaginação que a gente coloca ali na nossa cabeça. Então tem toda a estrutura por baixo e as formas mais complexas por cima, que seria basicamente o que ia fazer o formato do corpo. E para não ficar muito confuso, eu vou marcar o que seria a estrutura de vermelho e os volumes do corpo eu vou deixar a lápis mesmo. E é basicamente isso aqui que a gente tem que imaginar quando a gente olha para uma referência, beleza? Essas estruturas básicas. E para fazer o velhinho eu vou fazer a mesma coisa, marcar a estrutura de vermelho e desenhar o corpo em volta, com os volumes necessários. Só que aqui a gente tem que imaginar também como é o corpo de um velhinho. Ali você já vê que ele tem uma pancinha, o bumbum normalmente é mais caidinho quando é uma pessoa mais velhinha. O pescoço, ele já é mais pelancudinho embaixo. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração e começar a observar as pessoas que estão à nossa volta. Porque o melhor repertório visual que a gente pode criar é observando pessoas da vida real, pessoas do cotidiano. E aqui, tirando o papel vegetal de cima, só para vocês verem como é que fica entre a referência e essa imaginação da minha cabeça. Lembrem que tudo isso que tá no papel vegetal é basicamente o que tá na minha cabeça, o que eu estou imaginando, tá? Porque não tem como eu colocar vocês dentro da minha cabeça para vocês conseguirem ver o que eu tô imaginando, então eu tô ilustrando o que eu estou imaginando, beleza? Depois que você já tiver imaginado a estrutura na sua cabeça lá, os volumes que você pode usar, que são mais fáceis para você usar, você vai começar a colocar isso pro papel. Então, isso aí que eu tô desenhando é basicamente, depois que eu já imaginei aquelas coisas, eu vou colocar o que eu imaginei no papel. Ah, e é bem importante você levar em consideração as proporções. Já tem vídeo sobre isso aqui no canal e eu vou deixar aqui na descrição para você ver depois desse. Perceba que para um corpo mais gordinho, eu tô separando a parte do peito, a parte da barriga e das pernas ali, que normalmente eu separaria em qualquer tipo de corpo. Isso facilita muito o processo e te ajuda a trabalhar com essas formas mais arredondadas, então se joga nas formas orgânicas.
E é depois que você passou isso para o papel que você vai começar a fazer o seu desenho de observação mesmo, né? Que é ali onde você vai observar detalhe por detalhe e vai começar a passar aquilo para o papel da forma como você tá vendo. É isso que é o desenho de observação. E pronto, aqui eu só não coloquei a luz e sombra e outros detalhes porque ainda tem outro desenho para fazer e esse vídeo vai ficar muito longo, então é basicamente assim que a gente faz, tá? Para desenhar o velhinho, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Então, esse papel vegetal aí, ele representa tudo que tá na minha cabecinha, tudo que eu tô imaginando olhando para aquela referência. E aí é só ir passando pro papel. Depois que passou tudo pro papel, a estrutura e os volumes, aí sim a gente começa a colocar os detalhes, as dobras da roupa e tudo mais. O mais legal desse método de desenho é que ele não vai estimular apenas o seu aprendizado com anatomia, ele vai estimular a sua criatividade também. Porque isso nada mais é do que um exercício de imaginação. Você vai treinar o seu cérebro a imaginar coisas que você não consegue ver. E essas coisas são as formas geométricas. E as formas geométricas são a alma do desenho. É por isso que não adianta você ficar copiando 1000 posições diferentes naquelas formas do bonequinho de palitinho que você vê no Pinterest. Aquilo não vai te ajudar. O que vai te ajudar de verdade é você imaginar. Desenho de cópia só é bom mesmo quando a gente está estudando as estruturas ósseas, musculares, que aí é legal você copiar um pouquinho para você decorar aquilo. De resto, é imaginação, é observação, basicamente isso. Gente, nessa parte aí eu não sei o que aconteceu, que a minha câmera começou a oscilar entre um claro e um amarelo, mas tudo bem, né? Como vocês sabem, eu gravo pelo celular, então, por favor, me deem essa folga. E me ajuda também dando um joinha nesse vídeo, porque assim o YouTube entrega para mais pessoas, eu ganho mais centavinhos de dólar e aí eu consigo comprar uma câmera decente para trazer um conteúdo cada vez melhor para vocês, tá bom? Bom, gente, então era basicamente isso que eu queria passar pra vocês. Ficou bem resumidinho, eu pretendo trazer alguns vídeos mais aprofundados em alguns assuntos pra ajudar vocês cada vez mais. Porque quando eu comecei a aprender não tinha esse conteúdo na internet, então eu quero ajudar vocês do jeito que eu não pude ter ajuda. E seguinte, gente, se vocês querem aprender a desenhar, o segredo é desenhar. Não tem como aprender de outro jeito, tá? É só desenhando que você aprende. Então, sempre que você puder desenhar, desenhe, tá? Nem que fosse lá, sei lá, 5 minutos por dia, porque isso já ajuda demais no seu processo de evolução. Se você quiser um pouquinho mais de ajuda, você pode me chamar lá no Instagram, que eu vou te responder. Talvez demore um pouquinho, porque normalmente está crescendo o meu Instagram e aqui o YouTube também, então tem bastante gente querendo ajuda, mas eu vou te responder, tá bom? Então, se você quiser, você pode mandar sua dúvida lá ou deixar aqui embaixo nos comentários a dúvida que você tiver, que eu te ajudo. E se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, clicando nesse botãozinho vermelho que tá aparecendo aqui. Inscreva-se, tá bom? Porque a gente já tá chegando aos 7.000 inscritos e eu estou com uma meta de bater 10.000 inscritos nesse canal maravilhoso para trazer conteúdos cada vez melhores para vocês e que possa ajudar muito no processo de evolução. Então, por favor, se inscreve, deixa o seu joinha e um comentário se você puder. Um beijo e tchau!